A Petrobras é do povo brasileiro, a Petrobras é nossa, é dos petroleiros e das petroleiras. E, se Deus quiser, o novo governo, o Lula, vai pegar essas refinarias que o governo anterior vendeu, privatizou, tem que trazer de volta, tem que reestatizar, se Deus quiser, porque a Petrobras faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso país e é o maior patrimônio que nós temos. Lamentavelmente, desde o desgoverno Temer e Bolsonaro, que a gente vive uma verdadeira política de ataque às estatais, de venda do patrimônio público que pertence ao povo brasileiro e cearense, e a Petrobras vem tendo as suas operações desmontadas aqui no estado. A usina de biodiesel de Quixadá, que gerava 200 empregos diretos, foi desativada em 2016, ano do golpe orquestrado contra a nossa presidenta Dilma. A Fazenda Belém, em Aracati e Capuí, foi privatizada. As plataformas offshore em Paracuru foram desativadas. E hoje nós temos aqui no Ceará como uma das principais bandeiras de lutas dos petroleiros e petroleiras, a qual nós nos somamos, a defesa da Lubinol. Essa refinaria de lubrificantes e derivados do Nordeste, que fica localizada aqui em Fortaleza, no bairro do Mucuripe, como a gente viu aí na apresentação que foi exibida. O governo Bolsonaro assinou a venda da Lubinol para uma família de Curitiba, família Greca, mas 30% do terreno onde ela se localiza pertence à prefeitura e foi cedido por volta de 60, 70 para a Petrobras. Então, a gente está na luta, né, para que essa venda não se concretize, para que esse contrato ele seja anulado, porque a Lubinol ela tem uma importância muito grande para o estado do Ceará. Ela produz asfalto, produz óleo lubrificante naftênico, produz óleo combustível e a venda dela representa uma verdadeira ameaça aos empregos, à tributação, pode ocasionar um encarecimento e até a falta desses produtos que hoje são nacionais, como, por exemplo, o asfalto. Então, a gente reconhece a importância da Petrobras para o Brasil e para o Ceará e nos somamos à luta contra esse quadro de desinvestimento. Vamos dialogar com o nosso governador Elmano, com o nosso presidente Lula, para a gente reverter essa situação e fazer com que esse contrato de venda da Lubinol possa ser anulado, para que a nossa usina de biodiesel volte a funcionar e que a gente possa investir cada vez mais na exploração de petróleo na margem equatorial, ou seja, ali próximo à linha do Equador. E eu acho que nada acontece por acaso, porque a Câmara Municipal de Fortaleza protagoniza, nesse momento, uma defesa muito importante de uma causa que diz muito sobre o que estamos celebrando nesse momento, que é a defesa da nossa Lubinol, que no que depender dessa categoria que aqui está, que no que depender das lideranças políticas que aqui estão, permanecerá como ativo da nossa Petrobras. A melhor homenagem, Vicente, que essa sessão solene e que a Câmara Municipal de Fortaleza é não se dobrar àqueles que querem vender o terreno que está instalada a Lubinol e, com isso, barrar a privatização dessa empresa. Esse é o presente que a Câmara Municipal de Fortaleza tem que dar a essa empresa, por tudo que ela representa. E como disse a deputada Larissa, ao longo dos últimos anos, essa empresa, exatamente pelo que representa, exatamente pela dimensão de riqueza do povo brasileiro que ela traduz, foi fortemente atacada. Em 4 anos, foram 68 ativos da Petrobras que foram privatizados. Portanto, essa celebração tem um sentido muito importante, um sentido de, efetivamente, de celebrar a Petrobras de volta ao coração e ao controle do povo brasileiro, que é o seu controlador majoritário. Ela não é uma estatal 100%, uma empresa pública tradicional, mas é uma sociedade de economia mista, em que a maior parte das ações pertence ao povo, portanto, as suas decisões estratégicas têm que se associar ao interesse deste povo. E é isso que nós celebramos, meu caro Irã, que também é um homenageado,
e teve a coragem de, comigo, subscrever a ação judicial que pede a anulação da venda da Lubinó pelo desaforo que ela representa para o povo de Fortaleza. A gestão anterior da Petrobras cometeu o desaforo, a palavra é essa, de vender uma empresa, incluindo parte do terreno que pertence ao povo de Fortaleza. E não somente ao povo de Fortaleza, parte também é patrimônio da União. Ou seja, esse negócio jamais poderia ser realizado. Sem falar nas consequências que isso traria, inclusive para encarecer as obras públicas, porque a Lubinó é uma das maiores produtoras de asfalto do país. Eu não tenho a menor dúvida, a exemplo de tantas outras privatizações, a consequência dessa operação seria o encarecimento do asfalto e, consequentemente, das obras públicas de pavimentação. E é isso que nós vamos barrar. E quem vai barrar é a luta do povo. São os trabalhadores e trabalhadoras desta empresa. Quando o presidente Lula, pela terceira vez, chegou ao Palácio do Planalto, ladeado pelo povo brasileiro, ele foi muito claro na mensagem: eu não quero ninguém debaixo da cama, ninguém quieto, nenhum trabalhador ou trabalhadora sem lutar. Por isso eu quero parabenizar Fernandes, a coragem que esse sindicato teve de, inclusive, fazer a primeira greve durante o governo Lula, a primeira paralisação, para demonstrar que mesmo quando a gente conquista espaços de poder, é a luta do povo que não pode parar nunca. É ela que garante a sustentabilidade desses projetos políticos. E nós estamos passados na casca do alho por essa experiência fascista que acabamos de superar, para entender que não podemos descansar. Porque foi essa força e essa resistência que fez com que no ano passado a gente não morresse e em outubro a gente aprovasse um novo projeto para o Brasil e para a Petrobras com a vitória do presidente Lula nas eleições. Eu não sei se vocês, na campanha do ano passado, creio que sim, mas sentiram o que eu senti, de pensar na possibilidade de um novo desgoverno. Com certeza a gente também não estaria aqui para comemorar. É provável de que não tivéssemos o que comemorar se não fosse a luta da classe trabalhadora para eleger novamente o presidente Lula e um novo projeto de reconstrução do Brasil e da Petrobras. Então, mais um agradecimento grande para essa resistência que a gente precisa fazer. E como foi dito pelo deputado Guilherme, a luta dos petroleiros ela independe de governo, porque a luta dos petroleiros e das petroleiras ela nunca é para os petroleiros e as petroleiras. A luta dos petroleiros e das petroleiras é para toda a classe trabalhadora, é para todo o Brasil, é para o desenvolvimento dessa nação, é para manter a nossa Petrobras no caminho certo, porque no governo passado ela estava servindo a uma meia dúzia de acionistas privados que só sugavam o dinheiro da Petrobras. E a gente quer crescimento, a gente quer justiça social, a gente quer responsabilidade ambiental e a gente quer que volte os royalties para a nossa saúde e educação desse Brasil. Então, para fechar a fala, pessoal, é esse agradecimento que eu queria fazer em nome do Sindipetro, em nome da classe trabalhadora, em nome dos petroleiros e petroleiras, de que a gente vai sim continuar resistindo, de que a Lubinó vai sim permanecer como a unidade da Petrobras, que nós vamos lutar para reabrir a unidade de biodiesel lá de Quixadá. Então, todo o meu agradecimento à luta que cada um fez para que a Petrobras hoje pudesse estar comemorando os seus 70 anos. Então, um grande abraço. O Sindipetro está feliz com a presença e a fala de todos e a gente está feliz com os 70 anos da Petrobras. Obrigado. Defender o Brasil, defender a Petrobras é defender o Brasil. Petroleiros e petroleiras, luta e resistência. Petroleiros e petroleiras, luta e resistência. Obrigado, gente.
Pois é, o grande problema dessa demora toda foi exatamente a angústia de saber se realmente isso ia para frente ou não. Em alguns outros casos, né, algumas refinarias que estavam também em processo de venda foram tiradas porque não apareceu comprador ou porque teve algum outro problema, mas infelizmente no caso da Lubinol apareceu, né, foi iniciado esse processo com o SAIN, né, e aí a partir desse momento foi que a gente sentiu mais, digamos assim, desânimo na categoria, porque estávamos num governo fascista e sabíamos o que realmente poderia estar acontecendo nesse governo, porque todas as privatizações da Petrobras a gente percebeu problemas, nem que seja pelo menos o preço daquele ativo, né? E em alguns outros casos, outros problemas jurídicos e administrativos, no caso da Lubinol, problema fundiário que a gente sabia que tinha, mas estando num governo não progressista, tudo isso poderia ser atropelado, e realmente estava sendo. Mas oscilou bastante, porque a gente levou muita pancada, né? De início, até a gente ter algum ponto favorável, foi uma pancada atrás da outra. Teve a questão do TCU liberando a venda, que foi ridículo. Foi liberado, quando você vê o documento do TCU, eles utilizaram a pandemia como justificativa para a venda das refinarias, porque iria causar incerteza no mercado e poderia ser que as refinarias não fossem vendidas no futuro. Aí depois teve a porrada do Supremo, que liberou a venda das subsidiárias. E logo o jurídico da Petrobras foi e transformou cada refinaria numa subsidiária para vender. Né? Então teve questionamento do Congresso e ficou por isso mesmo. Depois foi a pancada do CAD, que era para ser um órgão que era para visar a inexistência de monopólio, propriamente dito. E acabou que favoreceu a criação do monopólio privado. Apesar que nessa do CAD, eu quero registrar que teve 2 clientes da Lubinol, um cliente de óleo lubrificante e um cliente de assalto, que foram guerreiros, que defenderam que a inviabilidade de venda da Lubinol. Diz que a venda da Lubinol poderia paralisar todo o mercado automotivo do Brasil durante 3 anos. Então isso primeiro que trouxe um sentimento que a gente não tinha com unidade, que é a menor refinaria da Petrobras. Poder paralisar todo o mercado nacional de automotivo do Brasil durante 3 anos é algo que eu acho que até o petroleiro não tinha essa noção da importância que a gente tem aqui de ser a única refinaria que refina petróleo naftênico e por isso tem esse produto especializado, né?